Paulo, 12 milhões de habitantes. Transporte, educação, saúde, segurança e moradia. Culturas, opiniões e perspectivas diversas. Como administrar tudo isso? A democracia. 55 eleitos para representar as mais variadas posições, todos com o mesmo objetivo: trabalhar por uma cidade melhor. 1º de janeiro de 2021, início da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São Paulo. Prefeito e vereadores tomam posse de seus mandatos. Aqui no plenário 1º de maio, o coração do Parlamento paulistano iniciava uma legislatura histórica. Marco, chegou a hora de relembrarmos juntos os principais acontecimentos da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São Paulo. Em 2021, diante da crise econômica vivida por milhares de famílias que enfrentaram dificuldades financeiras devido à Covid-19, os vereadores prorrogaram por mais 3 meses o pagamento da renda básica emergencial a mais de 480 mil famílias. Além de cuidar do povo com projetos para combater os impactos da pandemia, a Câmara iniciou a reestruturação urbana da cidade, com as operações urbanas, os planos de intervenção. Uma marca da 18ª legislatura foram as revisões do Plano Diretor Estratégico e da Lei de Zoneamento em 2023. 2 temas importantes para a urbanização da cidade de São Paulo, que contém as normas que garantem o crescimento urbano, social e ambiental do município e que balizam todas as intervenções urbanas. Esses ajustes são necessários para que a legislação esteja mais adequada à realidade e às necessidades da população e do município até o final da vigência do PDE. Diversos assuntos entraram na pauta: saúde, educação, segurança, habitação, assistência, economia. Além do trabalho em plenário, entre as atividades parlamentares está a de investigar fatos e apurar denúncias de interesse da capital. Isso mesmo, Elise. Esse é o trabalho das comissões parlamentares de inquérito. Ao todo foram instaladas 11 CPIs aqui na casa. Logo no início desta legislatura, foram criadas 5 comissões parlamentares de inquérito. A primeira investigou os contratos das empresas de transporte e entregas por aplicativo. Teve ainda a CPI da violência contra pessoas trans e travestis. Ainda em 2021, foram abertas a CPI dos animais para apurar maus-tratos e o comércio ilegal e a CPI da Prevent Senior. A evasão fiscal, a sonegação e a falsificação de produtos foram o tema da CPI da pirataria. A CPI da poluição petroquímica teve início em 2022 e investigou possíveis danos à saúde e ao meio ambiente provocados nos arredores do complexo industrial no extremo leste da capital paulista. Em 2023 e 2024, outros assuntos também entraram na pauta das comissões parlamentares de inquérito. A CPI do furto de fios e cabos apurou o comércio ilegal de produtos como, por exemplo, o cobre. A CPI da Enel investigou o fornecimento de energia elétrica na capital paulista após uma série de falhas e prejuízos aos consumidores. Formada apenas por vereadoras, a CPI da violência e assédio sexual contra mulheres colocou mais uma vez em evidência esse problema tão grave e que necessita de ações urgentes contra os agressores e de acolhimento às vítimas. Na reta final desta legislatura, a Câmara Municipal aprovou 2 pedidos de CPI. Um deles criou a CPI das práticas abusivas, para apurar esquemas de pirâmide e fraude financeira. A outra CPI, a da regularização da fiação, investigou a adequação dos fios instalados em postes da capital. Os debates aconteceram de forma democrática, respeitando as opiniões e as ideologias diferentes.
No início da legislatura, o plenário aprovou uma medida que valeu de 2022 a 2024. Limitou o aumento do IPTU em até 10% e atualizou a planta genérica de valores, instrumento que define o valor do metro quadrado de terrenos e construções da cidade. Proposta que gerou debate entre os vereadores e do Legislativo com a população nas audiências públicas. Ainda em 2021, a Casa autorizou a reestruturação do regime próprio de previdência social. A matéria modificou as regras de contribuição de aposentados e pensionistas, determinando a cobrança de uma alíquota de 14% em todos os vencimentos. Também em 2022, com grande repercussão na capital, a Câmara Municipal autorizou a Prefeitura a celebrar um acordo com o governo federal para quitar uma dívida de 25 bilhões de reais referente ao Campo de Marte. Ainda em 2022, o Legislativo da capital votou favoravelmente a proposta que regulamentou o funcionamento dos estabelecimentos formados por cozinhas industriais, as chamadas Dark Kitchens. No penúltimo ano da legislatura, os parlamentares também deram aval para a Prefeitura aumentar o valor das infrações cometidas por descarte irregular de lixos e entulhos. Algumas multas chegam a R$30 mil. Os vereadores também autorizaram o município a receber um terreno do Estado para ser utilizado exclusivamente para atender às demandas da saúde. A Câmara também se manteve atenta ao desenvolvimento da cidade em questões administrativas. Entre 2021 e 2023, foram criados mais de 1.600 cargos para professor da rede de ensino infantil e autorizada a abertura de 51 vagas para supervisor escolar. Em 2023, a Câmara aprovou a criação de novas vagas para analista de previdência do IPREM, além de atualizar os valores pagos para os agentes da atividade delegada e o plano de carreira para agentes vistores. Outro tema relevante de 2023 tratou do Triângulo São Paulo, território que compreende o centro histórico da cidade. A nova lei deu incentivos fiscais, como a isenção de IPTU e de ISS para comércios e imóveis da região. Das propostas discutidas em 2024, destaque para o projeto que aprovou a criação do Parque Municipal do Bexiga, no centro da cidade de São Paulo. Ainda em 2024, a Câmara também aprovou a ampliação da Escola Municipal de Idiomas. A lei foi criada na Casa em 2019 e aprimorada pelo Executivo neste ano para oferecer curso de línguas a estudantes da rede da capital e a moradores da cidade. Outro tema de grande repercussão na Câmara e na sociedade nesta legislatura foi o combate ao racismo. Pela primeira vez na história do Parlamento Municipal, um vereador teve o mandato cassado por discriminação racial. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Esta é a 183ª sessão ordinária da 18ª legislatura, convocada para hoje, terça-feira, 19 de setembro de 2022. Esta sessão se destina ao julgamento do vereador Camilo Cristófaro. Foi assim que começou a sessão que marcou a primeira cassação de um vereador por ato racista na Câmara Municipal de São Paulo em 2023. Um grande exemplo para o país, uma grande capital, mostrando que o racismo não tem espaço. É preciso que todos nós praticamos isso a todo momento. Não é que sirva de exemplo, nós temos que praticar todos os dias na defesa da cidadania, das igualdades dos seres humanos nessa terra. Esta legislatura também marcou um momento importante para a Câmara Municipal de São Paulo, né, Elis? Marco, com a ampliação e modernização dos canais de comunicação, a Casa deu ainda mais transparência aos trabalhos legislativos. A produção da Câmara Municipal de São Paulo entre 2021 e 2024 registrou números importantes.
Foram realizadas mais de 580 sessões plenárias, com cerca de 6.400 projetos apresentados, e desses, mais de 1.000 se tornaram leis. A participação popular foi um dos pilares nos debates da Casa. Foram quase 600 audiências públicas. Só nos últimos 4 anos, com a modernização das ferramentas de participação digital, a Câmara recebeu mais de 6,2 milhões de interações. A comunicação da Casa também registrou números expressivos, dando transparência ao trabalho do Legislativo paulistano e aproximando a população da política da capital. Tudo o que aconteceu foi transmitido pela Rede Câmara em mais de 4.000 horas ao vivo. Os canais da Casa produziram materiais para diferentes plataformas. Nesta legislatura, foram mais de 66 mil conteúdos multiplataforma que geraram mais de 1 milhão de conexões. 2024 marca o fim da atual legislatura, que podemos considerar, por diversos aspectos, uma legislatura histórica que mudou os rumos da cidade de São Paulo para os próximos anos. Com o apoio dos demais parlamentares da Casa, o vereador Milton Leite, do União Brasil, foi eleito à presidência e alcançou um marco inédito da Câmara Municipal de São Paulo por ocupar a posição por 4 anos consecutivos. Com muito diálogo e trabalho, conduziu grandes debates. Desde o dia 1º de janeiro, início da 18ª legislatura, um desafio, a pandemia de Covid-19. A Câmara foi fundamental nas ações de combate à doença, aprovando projetos e reduzindo 30% dos salários dos vereadores, para que esses valores fossem destinados a ações de saúde e combate à Covid-19, mostrando que a Casa não parou de legislar em prol da sociedade. E não para por aí. Milton Leite esteve à frente da Câmara na assinatura do Acordo do Campo de Marte. Graças a essa ação, zerou a dívida de cerca de 24 bilhões de reais da cidade com a União, que permitiu a retomada da saúde financeira da capital. O impacto de sua gestão tem como um legado um compromisso com as contas públicas e gestão eficiente. A presidência de Milton Leite devolveu mais de 1,2 bilhão de reais aos cofres municipais, economia recorde na história da Casa. Também houve modernização das ações do Legislativo, preocupação com a valorização dos servidores e busca por eficiência no atendimento às demandas da população. E foi na gestão do segundo presidente negro da história do Legislativo paulistano que houve de fato punição ao racismo. Pela primeira vez, um parlamentar teve seu mandato cassado por fala racista em um parlamento brasileiro. Na presidência da Câmara de São Paulo, ao longo dos últimos 4 anos e de seus 28 anos como vereador paulistano, ele deixa para a cidade um legado em todas as áreas, transformando a capital paulista do ponto de vista econômico, urbanístico, social e de políticas públicas. O que, inclusive, lhe rendeu uma série de homenagens por diferentes setores da Casa. Um justo reconhecimento para a sua presidência e os impactos de suas ações. Uma nova era da política paulistana se aproxima. A partir de janeiro de 2025, a Câmara Municipal de São Paulo inicia mais um ciclo.